Então, na aula de hoje, nós trataremos de teoria corpuscular da luz, efeito fotoelétrico e efeito Compton. Então, nós agora vamos começar a incrementar a teoria quântica, ainda a primeira parte da teoria quântica, chamada teoria determinística. Então, nós vamos ver esses três assuntos durante esta aula. Então, vamos à nossa aula. Na aula de hoje, começaremos falando sobre o efeito fotoelétrico. Em 1887, Hertz fez um experimento onde queria produzir e detectar ondas eletromagnéticas, da forma como era previsto pela teoria de Maxwell, confirmando a natureza da luz como uma onda eletromagnética. O que acontece é que nesse experimento, quando o Hertz queria detectar as ondas, ele observava faíscas, que era um efeito colateral, ele não conseguia explicar o que estava acontecendo e nem se importou com esse fenômeno. Tá? Ele estava interessado em produzir e detectar ondas eletromagnéticas. Esse era o interesse do Hertz. O que acontece é que, posteriormente, observando o que ele tinha feito, teve-se ideia que ele foi a primeira pessoa a observar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico funciona da seguinte forma: você tem luz incidindo sobre uma superfície metálica, tá? Essa luz, dependendo da energia que ela tenha, nesse caso ainda vou tratar de luz, depois eu vou falar sobre a origem do fóton, são partículas de luz, mas aqui nós vamos falar sobre uma luz chegando numa superfície metálica, tá? Dependendo da energia que essa partícula de luz chegava aqui, você tinha a capacidade de retirar elétrons da superfície deste metal e você fecharia aqui um circuito medindo uma corrente elétrica, tá? Então, o que acontece é que você fotoejetava dando energia cinética para esses portadores de carga, tá? Então, você tinha que a energia cinética máxima é igual a EV0, onde E é a carga elementar e V0 é o potencial com que esse elétron era fotoejetado. Então, Einstein explicou este fenômeno. Então, ele considerou, para explicar esse fenômeno, a quantização da energia de Planck, tá? No corpo negro, ele diz que isso é uma característica universal da luz, só que o que acontece é que ele diz que em vez de ter NH vezes F, que é a frequência, ele diz simplesmente que a energia é H vezes F. Então, o que acontece? Para observar esse fenômeno, nós temos a seguinte ideia. Então, o que acontece? Nós temos uma frequência de luz chegando a uma superfície, uma luz monocromática, no caso, com uma intensidade I1. Tá? Nesta intensidade I1, você mantém o fóton com uma luz monocromática, ele observou um potencial de corte mostrado aqui. Quando ele aumentou a intensidade, o brilho dessa luz no mesmo comprimento de onda, uma mesma energia, ele observou apenas um aumento da intensidade nessa parte da curva, mas manteve um mesmo potencial de corte no qual os fotoelétrons eram injetados. O que se acreditava é que aumentando a brilhância também você tinha um aumento desse potencial, tá? O que não se mostrou aqui. Isso contradiz a teoria eletromagnética. Posteriormente, ele alterou a energia desses fótons, mudando, a intensidade da luz. Então, você tem aqui luz com uma energia menor, você tem um potencial de corte. Quando você aumenta a energia desse fóton, você altera esse potencial de corte, e para uma energia, ocupa uma frequência F2 maior que F1, resultando também numa maior energia, você tem um outro potencial de corte aqui, tá? Então, o que acontece é que você tem um fenômeno interessante, que esses fotoelétrons injetados, eles independem, esse potencial independe da intensidade da luz, mas depende da frequência da luz, ou exatamente da energia
com que esse fóton chega à superfície do metal. Então, agora podemos falar, né, a luz é constituída por fóton, né, no caso, uma partícula de luz é designada fóton. Este fóton tem uma energia HF, tá? Então, o que acontece? Esse fóton chega a essa superfície e retira um elétron dessa superfície, tá? É isso que ele faz, ele retira um elétron dessa superfície. Então, você consegue descrever, então você tem um mar de elétrons, né? Você tem a superfície, tem um mar de elétrons, está retirando elétrons dessa superfície, tá? Então, o que acontece é que você tem que o potencial de retirada, o potencial de ejeção desses fotoelétrons está relacionado à energia cinética. Ele está dado por uma característica, que é a frequência do fóton que chega a essa superfície, menos o que é designado função trabalho, que é a energia mínima para retirar um elétron da superfície de um metal. Isso aqui é designado função trabalho. Lembre-se que a função trabalho é energia mínima para retirar um elétron da superfície de um metal. Lembre-se que o efeito fotoelétrico é um efeito de superfície, tá? Porque se você tem uma luz, como no caso, no espectro do ultravioleta, essa energia deste fóton não tem capacidade de retirar elétrons mais profundos. Você precisa de uma fonte com mais energia. Nesse caso, você está retirando apenas os elétrons da superfície, tá? O que acontece é que quando você altera o metal que você tem na superfície, ou que você quer retirar fotoelétrons da superfície, você tem uma alteração desta frequência de corte. Então, você altera para diferentes metais, você tem um diferente, né? Uma diferente frequência de corte, só o que você observa é que a inclinação dessas retas é idêntica, tá? Então, o que acontece é que você, como você tem uma diferente frequência de corte, cada metal tem uma função trabalho diferente. Então, você tem aqui para o sódio uma função trabalho de 2,8 eletronvolts, para a platina 6,35, para o magnésio 3,68, e assim para cada material você tem, para cada elemento metálico você tem uma diferente função trabalho. E veja, essa função trabalho é bastante importante porque, por exemplo, o sódio, ele é facilmente oxidável, tá? E a platina, ela é bastante estável no ambiente. Então, vamos pensar o seguinte, essa inclinação da curva é sempre a mesma. E por que se deve essa inclinação da curva ser a mesma? Veja que a inclinação da curva, se nós pegarmos a equação que nós vimos para o efeito fotoelétrico, se você pegar E V0 igual HF menos φ, tá? Se você pegar um gráfico do potencial com relação à frequência, você vai conseguir obter simplesmente, né, que a inclinação dessa reta, se você calcular a inclinação dessa reta, né, que é a variação, você vai pegar a variação do potencial pela frequência, você observa que o coeficiente angular dessa reta é exatamente a constante de Planck. Como diz a constante de Planck, né, para você ter um valor igual para todas essas retas de ajuste para os diferentes metais, essa inclinação e esse ângulo tem que ser o mesmo, tá? O que se altera aqui, basicamente, é a frequência de corte, que está relacionado ao coeficiente linear, no qual podemos determinar a função trabalho. Tá? Quem teve bastante importância na determinação do efeito fotoelétrico posteriormente foi o Millikan. Millikan fez um experimento com o metal, então você tinha o potencial de paragem, né, o IV0 que nós tínhamos lá, a frequência de corte. Então, ele publicou um artigo onde fez essas medidas e obteve essa frequência de corte, e a partir disso, pelo ajuste, ele obteve a constante de Planck, exatamente da forma que o Planck determinou no seu trabalho relacionado à radiação de corpo negro, tá?
Então, a partir disso, então você tem essa reta, né, ele fez um ajuste, esses pontos são os pontos experimentais, ele fez um ajuste linear desses pontos, e a partir desse ajuste, ele conseguiu determinar essa frequência aqui, que é a frequência que está relacionada à frequência de corte, ou a frequência mínima para a retirada dos fotoelétrons da superfície de um metal. Tá? Então, vamos dar uma olhada como aplicar esta equação. Então, vamos lá. O comprimento de onda de corte do potássio é 558 nanômetros. Qual é a função trabalho do potássio? Qual o potencial? Tensão de corte para uma luz incidente de 400 nanômetros? Então, vamos lá. Então, nós temos essa expressão, tá? Na verdade, o que ele quer determinar é o comprimento, é a função trabalho do potássio neste comprimento de onda de 558 nanômetros. Então, nós temos dessa expressão aqui, né, que V0 é igual a HF sobre a carga do elétron menos φ sobre E. Então, disso nós temos que φ sobre E é H vezes essa frequência, né, a frequência, o comprimento de onda da frequência de corte do potássio sobre E, e isso vai me dar o quê? Nós temos que a frequência vai ser igual C sobre lambda, tá? Então, é essa substituição que foi feita aqui, tá? Então, você tem essa substituição que você faz aqui, HF igual HC sobre lambda, e a partir disso, tá? Nós conseguimos determinar, né, a frequência de corte ou a função trabalho desse material. O que seria a função trabalho? Lembre-se que a função trabalho está relacionada à energia mínima para retirar um fotoelétron da superfície de um metal. Isso acontece quando esse potencial é zero, ou seja, a energia cinética simplesmente você tem uma luz incidente sobre a superfície de um metal, ele simplesmente retira esse elétron da superfície do metal, mas ele não tem energia cinética ou potencial suficiente para se movimentar. Então, a energia mínima para retirar esse fotoelétron da superfície de um metal. Então, agora nós sabemos essa função trabalho, então ele pede para determinar, né, no caso, um comprimento de 400 nanômetros, esse potencial de corte. Então, que simplesmente eu já tenho o comprimento de onda, que está relacionado à frequência por esta expressão, tá? A partir disso, eu consigo obter que o potencial V0, neste caso, é de 0,88 volts. Veja uma coisa bastante importante. Menor comprimento de onda, você tem uma maior energia, porque você tem isso aqui, E igual a H vezes F, ou HC sobre lambda. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Vamos supor aqui que alguém pedisse para calcular num comprimento, né? Pegasse aqui e falasse para você calcular o V0 num comprimento de onda, né? Maior do que 558 nanômetros. O que você teria basicamente? Tá? Que esses elétrons não seriam, se você tem um potencial de corte, qualquer foto com uma energia menor que essa, né, com uma energia menor do que no comprimento de onda de 558 nanômetros, não sairia da superfície deste metal. Tá? Lembro que essa descoberta deu o prêmio Nobel, né, para o Einstein, né? Ele ganhou o prêmio Nobel por esse trabalho, que foi o efeito fotoelétrico. Tá? Ele foi um ganhador do efeito fotoelétrico da parte teórica, da descoberta teórica disso. E em 1923, o Millikan foi, né, ou recebeu o efeito, foi agraciado com o prêmio Nobel, devido exatamente ao trabalho sobre cargas elementais na eletricidade, tá? e com relação ao efeito fotoelétrico. Tá? Então, esse trabalho foi tão importante, essa descoberta foi tão importante, que nós temos dois pesquisadores agraciados com o prêmio Nobel. O Einstein pela descrição teórica,
e o Millikan pela descrição experimental, comprovando essa característica relacionada ao efeito fotoelétrico. Tá? Algumas aplicações atuais do efeito fotoelétrico são em câmeras ou sensores de imagens de câmeras fotográficas, que são baseadas exatamente na utilização, né, desse efeito fotoelétrico para você fotossensibilizar essas câmeras. Então você vê que não é só isso, você tem outras aplicações tecnológicas bastante importantes. Então nós vimos o efeito fotoelétrico baseado num fóton na região do ultravioleta invisível, né, onde nós retiramos elétrons da superfície de um metal, como observado, e agora nós vamos para uma radiação mais penetrante, que é o caso dos raios-x. Tá? Os raios-x foram descobertos em 1895 pelo Röntgen, tá? E como eu falei, como esses são fótons mais energéticos, eles demonstram grande penetrabilidade, tá? E ele começou, né, a aplicação em medicina, né, para observar tecidos, principalmente os ossos, né? Então ela foi bastante utilizada nesse final do século XIX, começo do século XX, né? Só que lembre-se que nessa época não se entendia a interação da radiação com a matéria, tá? Então, essa radiação tem um comprimento de ordem de 1 nanômetro a 10 nanômetros, tá? Então, dependendo da penetrabilidade dele, né, nós podemos olhar estruturas importantes do nosso organismo, tá? O que acontece, como que é gerado os raios-x? Você tem um filamento, tá? Este filamento você gera elétrons, esses elétrons são desacelerados numa segunda placa, o que é chamado de alvo, tá? No caso aqui descrito um alvo de tungstênio, tem vários outros alvos metálicos que você tem aqui. Então esse elétron é desacelerado e na desaceleração ele gera radiação. No caso, os raios-x são uma radiação de alta intensidade. Então, esse é um aspecto bastante importante da geração dos raios-x. Tá? Aqui está uma foto, uma radiografia bastante importante, que é a radiografia da esposa do Röntgen, né, na qual observou-se, né, a estrutura de sua mão. Como eu falei, não se sabia como era a interação da radiação com a matéria, então não se sabe quanto tempo a mão dessa senhora ficou exposta a este tipo de radiação. Tá? Outro aspecto importante para a aplicação dos raios-x é no estudo de estruturas de materiais. Tá? No caso, descreveu-se que materiais cristalinos apresentam uma estrutura bem organizada. E a partir disso, né, utilizando os raios-x, como essa radiação da ordem do espaçamento atômico, né, von Laue conseguiu observar a estrutura de cristais. Então, você nota que esses pontos, né, você tem que usar toda uma matemática para descrever esses pontos e qual a estrutura dos cristais a partir desses pontos nessa radiografia do cristal. Né? Então, você consegue observar o fóton como queiro. Então, você consegue observar simetrias de uma estrutura bem organizada. Tá? E essa interação do raio-x com esse cristal lembra muito o que é interferência. Tá? Interferência é um fenômeno completamente ondulatório. Tá? Lembre-se disso, que interferência tem pontos de máximos e mínimos, é isso que von Laue observou. Tá? Outra coisa importante é o espalhamento de raio-x. Então, você consegue determinar, né, nos raios-x, né, alguns aspectos importantes. Então, nós temos o espalhamento em um alvo de molibdênio para duas tensões diferentes, onde você tem que os elétrons são acelerados. Então, você tem um potencial de 40 kV e um potencial de 80 kV. Você muda esse comprimento de onda de corte da radiação devido a esse potencial de aceleração dos elétrons, tá? Então, o espectro é constituído por uma série de linhas estreitas, conhecida como espectro característico, e depende da substância usada como alvo, tá? Então, essas linhas estão relacionadas ao alvo que você tem, e também é um espectro contínuo, né, da radiação produzida ao acelerar ou frenar as partículas. Então, você tem esses pontos, que são as séries, e tem essa continuidade aqui, né, devido exatamente à natureza contínua desse espectro.
Tá? O espectro contínuo apresenta um comprimento de onda de corte que não depende da substância usada como alvo, mas é a função da energia dos elétrons, que é dada exatamente por essa expressão, que é chamada regra de Duane-Hunt. Tá? Vamos pensar o seguinte: aqui está a expressão que nós vimos para o efeito fotoelétrico. No efeito fotoelétrico, nós temos o que? Luz chegando à superfície de um metal e essa luz retira um elétron. No raio-x, o que, que você tem? Um elétron, ele é desacelerado e quando ele chega nas proximidades de um alvo, ele é desacelerado emitindo radiação de alta energia, no caso, os raios-x. Tá? E veja que o comprimento de onda onde esses fenômenos ocorrem é bastante diferente. Então, para descrever, né, esse efeito da colisão, né, ou de espalhamento, nós podemos observar um efeito bastante importante na física quântica, que é o chamado efeito Compton. No efeito Compton, você tem um fóton colidindo com um elétron. Então, este fenômeno é bastante parecido com o que é visto em fenômenos mecânicos da colisão entre duas partículas, e isso pode ser simplificado, né? Colisão entre duas partículas pode ser observado de forma, vamos dizer, experimental, né? Por meio de um jogo de bilhar, onde você tem uma bola, no caso a bola branca, colidindo contra a bola, e você tem, dependendo do ângulo que você colide essa bola com a outra, você tem, né, um diferente ângulo de espalhamento. Neste caso, nós estamos com duas partículas microscópicas, no caso, o fóton e um elétron. Então, o que acontece no efeito Compton? Né, você tem um fóton com uma energia HF1, esse fóton colide com o elétron, então o que você tem que parte da energia desse fóton é transferida para o elétron. Então, como parte dessa energia transferida para o elétron, você tem o espalhamento, você tem o movimento do elétron, mais este fóton aqui que tem que ter menor energia. Então, esta é a expressão do efeito Compton, onde você tem que λ2 menos λ1 igual a H, que é a constante de Planck, m, a massa do elétron, c, a velocidade da luz, 1 menos cosseno de θ, que é o ângulo com que esse fóton é espalhado. Tá? Então, o que você está vendo aqui, a colisão de duas partículas, dando uma característica ondulatória, que é o deslocamento de comprimento de onda. Então, agora, o que eu vou fazer é demonstrar esta expressão aqui do efeito Compton. Então, é isso que eu vou fazer agora na sequência. Aqui, então, nós temos, né, um fóton incidente colidindo com um elétron é espalhado, e você tem um fóton também espalhado com menor energia. Neste caso, nós consideramos esta colisão, como ela não há perda de energia, como uma colisão elástica. Então, não há perda de energia, ela é uma colisão elástica. Se ela é uma colisão elástica, né, mesmo as colisões inelásticas têm conservação de momento linear. E, além disso, ela tem a conservação de energia pela natureza dela ser elástica. Se fosse uma colisão inelástica, só ia ter conservação de momento linear. Então, o que nós temos que olhar? Que o fóton incidente tem um momento P1, tá? Esse é o momento inicial. O momento final vai ser o momento do fóton 2 mais o momento do elétron. Tá? Quando nós temos isso, eu quero saber como a interação desse fóton incidente com o elétron, como que vai resultar no fóton espalhado por essa colisão. Então, vou escrever essa expressão como PE, que é o momento do elétron, igual ao momento do fóton incidente, menos o momento do fóton espalhado pela colisão com o elétron. Tá? O que acontece, né,
Neste caso, eu quero observar esta característica em módulo. Então, se eu for pegar o módulo disso aqui e escrever P, módulo de P ao quadrado, o que que eu vou ter? Isso aqui é uma soma vetorial, então tenho P1 menos P2, produto escalar, P1 menos P2. Isso aqui é um produto escalar, tá? Quando temos esse produto escalar, temos que fazer esse produto e descrever o que acontece aqui. Disso nós obtemos, já vamos por Pi ao quadrado, né, que você já tirou o módulo ao quadrado, isso aqui já se torna um escalar. Quando fazemos o produto, nós temos P1 quadrado mais P2 quadrado menos 2P1 interno P2. Ou escalar como queira. Quando fazemos isso, o produto escalar entre dois vetores é dado pelo módulo vezes o cosseno. Então, você tem que isso aqui é igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado menos 2P1 P2 cosseno de θ. Tá? Então, essa relação que nós temos para a conservação do momento linear. Então, agora nós temos que observar a conservação de energia. No caso, nós temos partículas relativísticas. Relativísticas. Tá? Quando nós temos duas partículas relativísticas, no caso o fóton e o elétron, lembrando que o fóton não tem massa, então nós temos que a energia do fóton relativística é dada pelo seu momento vezes a velocidade da luz, porque ele não tem massa. E para um elétron, mesmo em repouso, nós temos que a energia quadrado igual E0 ao quadrado mais P do elétron ao quadrado, a velocidade da luz ao quadrado, e esse E0, que nós temos que a energia de repouso do elétron é dado por mc quadrado. Lembro que fóton não tem massa. Então, agora, como nós sabemos as energias do fóton, que não tem massa, e do elétron, no caso, após a colisão é quando ele está em repouso, nós podemos escrever uma equação para a conservação de energia. Então, nós temos que P1C mais E0, que é energia de repouso, vai ser igual a P2C, que é a energia do fóton espalhado, mais E0 ao quadrado, mais P quadrado, C elevado a meio. Tá? O que eu vou fazer? Vou passar este termo para o primeiro membro e vou levar toda essa expressão ao quadrado. Então, primeiramente, eu vou passar para o primeiro membro. Passando o termo P2 para o primeiro membro, né, nós vamos ter, então, 0 mais P1 menos P2 vezes C igual a P0 ao quadrado mais P do elétron ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado elevado a meio. Então, agora eu vou tirar o quadrado em ambos os lados. Quando fazemos isso, nós vamos ter E0 ao quadrado mais 2 E0 P1 menos P2 vezes C mais P1
menos P2 ao quadrado, vezes C ao quadrado, igual E0 ao quadrado, mais P quadrado, C quadrado. Quando fazemos isso, este termo simplifica com esse, tá? Então, nós podemos agora determinar o momento do elétron, né, após a colisão, tá? Então, nós temos que P quadrado vai ser igual, você vai dividir por C quadrado, nós vamos ter P1 menos P2 ao quadrado, mais 2E0 sobre C, P1 menos P2. Tá? Então, agora nós podemos comparar com a expressão que nós vimos anteriormente quando consideramos a conservação do momento linear. Então, nós tínhamos lá, só para relembrar, que P ao quadrado é igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado menos 2 P1 P2 cosseno de θ. Então, agora o que nós vamos fazer é igualar essas duas expressões aqui e abrir esse primeiro termo aqui que não está aberto ainda. Quando abrimos o primeiro termo lá, então nós temos que P quadrado, tá? Vamos só abrir aqui primeiro, depois a gente iguala. P1 quadrado mais P2 quadrado menos 2P1 P2 mais 2E0 sobre C P1 menos P2. Vamos escrever de novo aqui, P quadrado igual P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado menos 2P1 P2 cosseno de θ. Se nós igualarmos esses dois termos, já temos uma característica importante. O P1 ao quadrado e o P2 ao quadrado são iguais em ambos os termos. Quando nós igualamos aqui, já podemos simplificar diretamente isso. Então, nós vamos ter menos 2 P1 P2 mais 2 E0 sobre C P1 menos P2. Isto aqui vai ser igual a menos 2 P1 P2 cosseno de θ. Então, agora nós já podemos deixar todos os termos em P1 e P2 em um membro. Então, o que eu posso fazer é passar esta expressão para o segundo membro, e como você tem esse coeficiente 2 em todos os termos, ele pode ser simplificado. Quando fazemos isso, né, nós obtemos a seguinte expressão: E0 sobre C, P1 menos P2, igual P1 P2 menos P1 P2 cosseno de θ. Tá? Quando fazemos isso, nós podemos deixar P1 e P2 em evidência, então nós temos que E0 sobre C, P1 menos P2 é igual a P1, P2, 1 menos cosseno de θ. Tá? Então, essa é a expressão. Nós podemos olhar também que o momento do fóton, tá, pode ser escrito, posteriormente eu vou explicar melhor isso quando falarmos da dualidade onda-partícula, isso pode ser escrito como a constante de Planck dividida pelo comprimento de onda. Quando nós fazemos isso, nós temos que E0 sobre C, H sobre lambda 1, menos H sobre lambda 2, igual H sobre lambda 1,
vezes H sobre lambda 2, 1 menos cosseno de θ. Tá? E já podemos também, se quiser você fazer isso, já substituir pela energia de repouso do elétron, que é zero igual a mc quadrado. Então, nós vamos agora fazer essa substituição aqui e manipular essas expressões aqui, no caso, quando você tem no denominador lambda 1 e lambda 2. Então, nós vamos ter E0 é mc quadrado, tá? Vezes H sobre C. Pegando aquela expressão para o lambda, né, tirando o mínimo múltiplo comum, você vai ter lambda 2 menos lambda 1. Eu já pus o H para fora, que ele é um termo que é igual para as duas, sobre lambda 2 vezes lambda 1. Isso vai ser igual a H quadrado, lambda 1 sobre lambda 2, 1 menos cosseno de θ. Quando nós fazemos isso, esse termo é igual dos dois lados e está dividindo todos os termos das expressões, simplifica. Esse c quadrado simplifica com esse c, tá? Então, nós podemos, esse h também, esse h ao quadrado simplifica com esse h. Então, nós podemos escrever que lambda 2 menos lambda 1 é igual a h sobre vezes c, 1 menos cosseno de θ, que é a expressão determinada para o efeito Compton. Tá? Então, conseguimos determinar essa expressão para o efeito Compton. Então, para comprovar o efeito Compton, foi utilizado, né, um tubo de raio-x, no caso com um alvo de molibdênio. Esses fótons de raio-x passavam pelo cristal, no caso de calcita, né? Você conseguia determinar esses fotoelétrons chegando e você tinha exatamente os ângulos de espalhamento que foram determinados por meio do efeito Compton. Então, aqui são os pontos experimentais e aqui a utilização da teoria de Compton para os fótons espalhados pela interação com a matéria. Tá? Então, a partir deste experimento, né, o Compton e o Wilson, né, ganharam o prêmio Nobel, né, para o método observar os caminhos de partículas carregadas visíveis por condensação de vapor. Tá? No caso, né, uma descoberta importante do Compton, né, foi visualizar esse caminho de partículas eletricamente carregadas, nesse caso, né, relacionados ao espalhamento de raio-x. Tá? Então, Compton foi uma pessoa bastante importante e bastante popular, sendo ele, né, fundamental no projeto Manhattan, onde ele coordenou o laboratório metalúrgico. Tá? Então, vamos olhar um exemplo da aplicação da equação de Compton. Então, em um estudo experimental do efeito Compton, observa-se que o ângulo de onda incidente da radiação lambda 1 sofre um aumento de 1,5% quando o ângulo de espalhamento é igual a 120 graus. Qual o valor de lambda 1? Qual será o comprimento de onda lambda 2 dos fótons difratados quando o ângulo de espalhamento for 75 graus? Então, vamos lá para a primeira parte. Qual o valor de lambda 1? Então, nós temos aqui a expressão do efeito Compton. Tá? Lambda 2 menos lambda 1 igual a delta lambda, né? Que no caso é H sobre MC1 menos cosseno de θ. Tá? Aqui é a massa do elétron, a velocidade da luz é a constante de Planck, isso aqui é uma constante. Então, você tem que isso aqui é igual a 0,0243, tá? 1 menos cosseno de θ. Então, essa variação tem que ser dada em metros ou nanômetros, tá? Neste caso. Então, ele diz que teve um aumento de 1,5 no comprimento de onda, 1,5%. Então, você tem a variação no comprimento de onda, dividido por lambda 1,
igual a 0,015. Então, lambda 1, no caso, está dizendo que lambda 1 é igual a delta lambda sobre 0,015. Então, é isso que você diz que teve um aumento de lambda 1. A partir disso, você tem, né, que este lambda 1 tem um comprimento de onda da ordem 0,243 nanômetros. Sabendo lambda 1, podemos escrever a equação de Compton, né? Lembrando a equação de Compton, então nós temos lambda 2 igual a lambda 1 mais este termo, esse coeficiente, que eu disse que é constante, né? Porque você só está lidando com constantes, é 0,00243 menos cosseno de θ. Quando nós consideramos um ângulo de 75 graus, nós temos que isso aqui é da ordem de 0,245 nanômetros. Tá? Então, para descrever bem o que nós vimos na aula de hoje, vamos observar essa tabela. Então, vamos lá. Característica. Né? Região espectral do fóton. Para efeito fotoelétrico, UV invisível. Para efeito Compton, raios-x. Energia do fóton. Visível UV, poucos eletronvolts. Efeito Compton, quiloeletronvolts ou megaeletronvolts. Característica antes do efeito. Um fóton e um elétron. E aqui também você tem um fóton e um elétron. Após o efeito. Para o efeito fotoelétrico, você só tem o quê? Um elétron. E para o efeito Compton, você tem um elétron e um fóton com energia menor ao fóton incidente ou fóton inicial. Tá? Transferência de energia. A energia do fóton é totalmente absorvida e, para o efeito Compton, apenas parte da energia do fóton é absorvida. Modelo da luz para explicar o fenômeno, ambos são dados pelo modelo corpuscular. Olá, então hoje nós tratamos da parte de teoria corpuscular da luz. Nós vimos uma partícula chamada fóton, vimos o efeito fotoelétrico, está relacionado a um fóton, uma partícula de luz, retirar um elétron da superfície de um metal. E vimos também o efeito Compton, que está relacionado ao deslocamento do comprimento de onda pela interação de um fóton com um elétron espalhado. Então, na nossa próxima aula, nós trataremos do modelo atômico de Rutherford e chegaremos ao modelo atômico de Bohr. Então, até a nossa próxima aula.